Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez, a gente está aqui para gravar as nossas aulas para auxiliar os alunos nos seus processos de estudo. Hoje a gente vai falar sobre o que aconteceu com a Europa a partir do colapso do Império Romano. E também vamos dar uma beliscadinha no conteúdo do que aconteceu do outro lado, no Império Romano Oriental, a partir do fim do Império Romano no Ocidente, a partir da queda de Roma. Então a gente vai falar sobre os reinos francos e sobre o Império Bizantino. Vale lembrar que vários fatores se somam para pôr fim ao Império Romano. A gente tem a mortalidade de pessoas, de trabalhadores, devido a guerras internas, doenças e também devido a um período de seca, causas naturais. Isso leva a uma diminuição da produção que automaticamente faz com que os preços dos alimentos aumentem, gerando inflação. A partir daí, a gente percebe uma diminuição na arrecadação de impostos, até mesmo porque a produção de alimentos e a produtividade caiu. Por sua vez, acontece uma maior dificuldade para manter os exércitos de mercenários devido à diminuição dessa arrecadação de impostos. Este fator se relaciona diretamente com o fim das expansões territoriais devido à falta de recursos para pagar o exército de mercenários. Sem recursos para a guerra, Roma não faz novos escravos. Por sua vez, a falta de condições financeiras de adquirir novos escravos leva a uma diminuição da produção. E quanto menor a produção, menos mão de obra. Outro fator que está relacionado a isso também é o fato de que existia uma grande corrupção da burocracia do Estado, dos funcionários do Estado corruptos desviando verba pública. Sem dinheiro, com a diminuição da produção, como eu mantenho a paz romana, que é o período relativo à paz garantida pela política do pão e circo, distribuição de trigo barato para a população fazer o pão e de circo, de espetáculos com gladiadores para o povo. Inúmeras revoltas camponesas vão explodir na Roma Antiga, revoltas que também estão relacionadas ao surgimento do cristianismo, como uma religião alternativa à religião politeísta que existia em Roma. Eram perseguidos porque não prestavam culto ao imperador. O imperador exigia culto à sua pessoa. Para uma religião politeísta, isso é fácil. Mas como os cristãos eram monoteístas, acreditavam em apenas um Deus, não se submetiam à adoração ao imperador. Por este motivo, eles eram perseguidos, lançados na cova dos leões, eram torturados, assassinados como um espetáculo para divertir a população romana. Mas com o tempo os imperadores, só dando spoiler, com o tempo os imperadores perceberam que era melhor eu abrir mão da adoração dos cristãos, tendo em vista que a religião ia ganhando cada vez mais adeptos, e fundamentar a relação romana do imperador romano com o cristianismo baseado no respeito e no pagamento de impostos. Contudo, as invasões bárbaras começam a acontecer no Império Romano. Bárbaros são os povos que viviam fora do Império Romano, assim eles eram chamados pelos romanos. E essas sucessivas invasões vão culminar com o fim do Império Romano Ocidental. Não vamos imaginar que o Império Romano caiu sem lutar. Foram várias as tentativas dos imperadores romanos de tentar salvar o império. Um deles é Constantino, que governou entre 306 e 337 d.C. Ele garante liberdade de culto aos cristãos a partir do Édito de Milão, editado em 313. Como consequência de suas ações, ele vê uma relativa tranquilidade pública, isso é um fato. Mas houveram polêmicas em relação às intenções de Constantino na garantia dessa liberdade de culto aos cristãos. Alguns dizem que durante uma batalha ele viu uma cruz que trazia a inscrição "Crê nisso e vencerá", e que a partir daquele momento ele acabou se convertendo ao cristianismo. Mas será que de fato ele se converteu? Será que ele não estava só medindo o seu poder? Isso porque ele só se batiza 25 anos depois de adotar a liberdade de culto aos cristãos. Outra ação de Constantino é dar 2 capitais ao Império Romano. É ele quem cria o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla, atual Istambul, e cria o Império Romano Ocidental, cuja capital é em Roma. O seu objetivo era melhorar a administração, tornar o império mais próximo dos seus governados, inclusive contendo revoltas. Veja no mapa que antes do Império Romano findar-se, ele já vinha sendo esfacelado pelas invasões bárbaras. Esse império, que outrora foi gigantesco, gradativamente vai encolhendo. Quero mostrar para vocês agora uma evolução territorial de Roma.
É o colapso do Império Romano na Europa que abre caminho para o surgimento dos reinos francos. Eram tribos que foram organizadas a partir do século V d.C., da região da Gália, atual França. Clovis conquista burgúndios e visigodos, utilizando-se de violência e de saques. E se casa com a princesa Burgúndia, fazendo uma aliança com esses grupos. Ele deu origem a uma monarquia, a dinastia Merovingia. Entre 496 e 506, Clovis fez uma importante aliança com a Igreja Católica, um auxílio mútuo, porque a Igreja foi fundamental para a unificação das tribos para o domínio de Clovis sobre o seu reino. Em contrapartida, a Igreja recebia fiéis, prestígio, dízimos. A aliança entre Clovis e a Igreja era grande, ao ponto dele batizar 3.000 soldados, ele, um poderoso militar. Quem governava não era o rei, mas sim os chamados mordomos, ou prefeitos dos palácios. Mas o rei era severo em assassinar os seus traidores. O fato de não governarem o reino e só se preocupar, só gastar o seu tempo com festas, banquetes, torneios, cavalos, esgrimas, fez com que esses reis fossem chamados de reis indolentes, ou seja, ociosos, preguiçosos, letárgicos, que não se dedicavam muito a governar as suas terras. Essa é a capital de Clovis, chamada de Lutércia. Hoje faz parte da região central de Paris. Paris, essa cidade tão importante para o mundo atual, tem sua origem em uma pequena ilha às margens do rio. Com a morte de Clovis, é Carlos Martel, um militar que foi fundamental para barrar o avanço muçulmano na região da França, quem assume o governo. É ele quem conduz os francos numa das batalhas mais importantes da Idade Média. Pepino era baixinho, por isso o apelido Pepino, o Breve. Ele deu um golpe de estado contra o irmão mais velho e assumiu o poder, criando a chamada dinastia carolíngia. Esse golpe de estado só foi possível porque o Papa Zacarias apoiou Pepino em troca de ajuda militar contra os bizantinos e os lombardos, que avançavam para tentar invadir a cidade de Roma. Ao tomar as terras dos inimigos do Papa, Pepino doou-as para a igreja, dando origem aos estados da igreja ou patrimônios de São Pedro. Nascido no dia 2 de abril de 742, Carlos Magno, filho de Pepino, é o principal nome do reino franco, é o principal nome da dinastia carolíngia. Aliou-se à igreja conquistando terras, fiéis, riquezas e é responsável pelo renascimento carolíngio. A administração das terras era por duques, marqueses, condes, inspirado no que faziam os povos germânicos para conquistar aliados. Ele criou seus vassalos num pacto de fidelidade. Essa é a base do pacto de vassalagem do sistema feudal. O recolhimento dos impostos que sustentavam o império cabia aos inspetores reais. Conforme eu falei instantes atrás, é no governo de Carlos Magno que ocorre o renascimento carolíngio, o desenvolvimento das artes, contratando artistas que se inspiravam na arte grega da antiguidade. Além da formação de bispos e administradores nos chamados palácios reais ou escolas palatinas, havia também a cópia de pergaminhos antigos e a criação de iluminuras. São obras de artes que chegam até os nossos dias e nos contam o modo de vida dessa sociedade. O imperador passa a escrever suas ordens, criando os chamados capitulares. Também passa a proteger melhor as suas fronteiras e acaba ampliando seu território. O sucesso do reinado de Carlos Magno se deve à tradição guerreira germânica que conquista, mantém e administra com força as regiões, somada à união com a igreja. É uma união militar, religiosa e política em prol do desenvolvimento do império. Com a morte de Carlos Magno, seus filhos herdam suas terras, mas Luís, o Piedoso,
tornou-se o único governante após a morte dos seus outros dois irmãos. Também chamado de Ludovico, ele governa até 840. Fortemente influenciado pela Igreja, Luís não consegue manter o domínio senhorial sobre as terras do pontífice. Tornam-se regiões autônomas, se livram do cumprimento de suas obrigações para com o poder central. Seu governo coincidiu também com uma nova leva de invasões bárbaras que duram até o século IX na Europa. Com a morte de Luís, o Pio, o Piedoso, começa uma disputa enorme para sucedê-lo no trono do Império. Por fim, resolveram dividi-lo entre os filhos de Luís. Este tratado entrou para a história com o nome de Tratado de Verdun, 843. O imperador Lotário, Carlos o Calvo, e Luís, o Germânico, acabaram por fragmentar o reino franco. Com o tempo, os laços de vassalagem aumentaram os poderes locais. Percebemos o maior poder da Igreja como senhora de terras e como dona de vários vassalos, pagadores de dízimos, fiéis à Igreja. Surgem novas estruturas sociais, mas não podemos esquecer que este reino fragmentado se vê cercado de inimigos, ao norte pelos povos bárbaros e ao sul pelos muçulmanos. Uma das coisas que unia esses três reinos e que uniu o Império Franco era a fé católica apostólica romana. Enquanto isso, do outro lado, no antigo Império Romano Oriental, no Império Bizantino, a fé ortodoxa unia os povos. Você já parou para se perguntar por que o Império Romano Oriental durou praticamente 1000 anos além do Império Romano Ocidental? Eu não posso afirmar que única e exclusivamente isso se deve a questões geográficas, mas sem sombra de dúvida, o fato de estar localizada entre o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, Constantinopla, atual Istambul, era geograficamente favorecida. Era mais fácil defender essa região, era mais fácil armar as defesas ali. Na organização geral, a capital contava com hospitais, rede de água, esgoto. O poder era centralizado nas mãos do imperador. Era um poder político, militar, econômico e religioso. Como englobava geograficamente Grécia, Egito e Ásia Menor, prevaleceu a cultura grega, ao contrário do Império Romano Ocidental, que prevalece a cultura romana. Em uma visão geral, a língua oficial é o grego, a religião cristã ortodoxa prevalece, resistindo aos contatos com outras religiões e culturas próximas. Na tradição greco-romana, o etnocentrismo está presente, porque eles se veem como superior a todos os povos, a sua cultura como superior à dos demais. Na economia, o Império Bizantino supera a Roma em importância e diversificação econômica, comércio e artigos de luxo. O Basileu, como era chamado o imperador, tinha um poder despótico e teocrático numa espécie de cesaropapismo. Era um líder militar, um líder religioso, rivalizando-se com Roma e com o próprio Papa Romano. Curiosamente, dos 88 basileus, dos 88 imperadores do Império Bizantino, 29 tiveram mortes violentas por disputas e 13 fugiram para mosteiros temendo serem mais um nessas estatísticas. Justiniano, que governa de 527 a 565, é considerado o imperador do auge do Império Bizantino, pela retomada temporária de parte do antigo Império Romano no Ocidente, incluindo a própria cidade de Roma. Mas seu governo não contou apenas com expansões territoriais. Ele compilou, oficializou a obra jurídica romana em 16 livros. Vale lembrar que o direito romano é uma das heranças culturais que recebemos desse antigo povo. Nessa sistematização, o Corpus Juris Civis, corpo de direito civil, composto por códigos, novelas, digestos e institutas. É o Código Justiniano. Como exemplo de leis desse código, a ideia de que o ônus da prova cabe a quem acusa, de que ninguém pode ser retirado à força de sua própria casa, regulamentação de casamento, propriedade, contrato, organização do Estado e relação com outros povos. Isso influencia não só a organização do direito no nosso país atualmente, mas também essa organização de leis garantia ao imperador o seu poder na sua corte luxuosa. Guerras, disputas, lutas, busca por apaziguamento de povos vizinhos gradativamente vão fragilizando o Império Bizantino. Divergências religiosas entre a Igreja Católica Romana e a Igreja do Império Bizantino fizeram uma fissura, o grande cisma do Oriente, em 1054.
Essa divisão ia muito além da divisão linguística, porque a igreja romana falava o latim e a igreja bizantina falava o grego. São visões religiosas distintas responsáveis pelo primeiro colapso, pela primeira crise na fé cristã. Se por um lado a igreja romana cultuava os seus ícones santos e a Virgem Maria, a igreja bizantina condenava o culto e as atribuições de milagres às imagens. A igreja romana acreditava que Jesus não era exclusivamente de origem divina, tendo em vista sua relação com Maria, filho de Maria. Porém, para a igreja ortodoxa, Jesus é exclusivamente divino, sem participação humana na sua concepção. Isso não diminui nada a importância de Cristo pelo seu legado. O Império Bizantino defendia a destruição das imagens adoradas pela Igreja Católica Romana, enquanto a Igreja Romana condenaria por heresia qualquer um que ousasse destruir essas imagens. Outra divergência religiosa diz respeito ao celibato. Para a Igreja Romana, o celibato, não relação sexual, não casamento, deveria ser aplicado a todos os membros da hierarquia da Igreja. Por sua vez, a Igreja Bizantina defendia que somente os bispos deveriam ser celibatários, não aplicando o celibato aos demais membros da hierarquia da Igreja Bizantina. Outra diferença na visão religiosa entre ambos está na ideia da existência ou não do purgatório. O purgatório seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde as almas pecaminosas passariam um tempo para purgar, para pagar os seus pecados e depois se dirigiriam aos céus, resgatadas. A Igreja Romana defende o purgatório, a Igreja Bizantina nega a existência do purgatório. Essas divergências levaram a Igreja Romana e a Igreja Bizantina a romperem relações. Além disso, em inúmeros momentos negligenciaram a ajuda mútua contra inimigos comuns. A peste negra, as cruzadas e a invasão dos povos turcos ao Império Bizantino puseram fim a essa nova Roma, antigo Império Bizantino, em 1453, colocando um fim na Idade Média, na Era Medieval Europeia.